Vamos então finalizar o estudo de Juízes. Então abram aí no livro de Juízes capítulo 21. Nós vamos então, eu vou dar uma rápida recapitulada. Eu vou ler até o versículo 7, depois até o versículo 20 e poucos. À medida que a gente for lendo, eu vou comentando e a gente finaliza o capítulo, dá uma revisada e eu preparo o terreno para a gente começar a Ruth. Então, Juízes capítulo 21. Nos 2 últimos domingos nós estamos lidando então com o capítulo 19 e 20 de Juízes. Vou fazer uma oração antes de a gente começar. Senhor Deus e Pai, eu lhe agradeço por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Eu lhe peço que nos abençoe, que o teu Espírito Santo possa nos abençoar e nos agir nas nossas mentes e coração, de modo que nós possamos entender a tua palavra e entender, Senhor, por que o Senhor quis colocar essa história na tua palavra. O que o Senhor quer nos ensinar ou nos fazer enxergar. Nos abençoe para que nós possamos nos alimentar dessa palavra e viver durante a semana. Abençoa os outros professores e as outras igrejas na escola dominical. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Juízes capítulo 21. Né? Eu vou usar para fazer uma introdução e dar a imagem do que eu quero passar para vocês aqui a mais de um professor meu, quando a gente estava estudando esse texto, que é de um submarino. Vocês vão entender o porquê. Se vocês estivessem num submarino, como é que vocês fazem para escapar de um submarino? Ou seja, como é que nós fazemos para escapar de uma situação tal que a pressão é tão grande que tudo que você faz parece que só piora? Como é que a gente faz para resolver essa situação? Só que se você está num submarino, você sabe, submarinos são equipamentos muitíssimo avançados, submarinos, né? Eles podem ficar muito tempo debaixo d'água, sem precisar vir à tona. Eles precisam ser muito bem projetados, porque se alguma coisa dá errado, a coisa é muito feia. A gente viu recentemente uma notícia daquele explorador lá, submarino, não era exatamente um submarino, mas era algo que descia nas profundezas da água. E a pressão é tão grande assim que eles nem sentiram que eles morreram. Foi em milissegundos que a embarcação virou como se fosse um ovo implodindo assim. A velocidade da implosão foi tão rápida, foi mais rápida do que o cérebro consegue perceber o que está acontecendo. Ou seja, eles nem sentiram. Eles sabiam que ele ia morrer, mas chegou uma hora que acabou. Eles não sofreram. Mas só que sim, se você está não está tão abaixo do fundo do mar, 100 metros mais ou menos, se você faz um furo do tamanho de 5 centímetros, esse furo ele entra água e ele acaba enchendo o submarino numa velocidade de como fosse enchesse 3 piscinas olímpicas em alguns minutos. Quantas horas a gente leva para encher a nossa piscina aqui no batismo? 3 minutos a 100 metros de profundidade você enche 3 piscinas olímpicas. Se for feito um furo de 5 centímetros no casco. Se o jato da força d'água é tão forte que se pega o joelho de um marinheiro, o joelho dobra assim para trás. Né? Não, um furo de 5 centímetros, o joelho entra para dentro. Assim. É muito forte assim, a água. Porque tem corte que é feito com água, né? Sim. Sim. Quando é muito fininho, né? A pressão mas de 5 centímetros é como se fosse uma pancada mesmo. A 300 metros de profundidade, um furo do tamanho de um punho seria forte o suficiente para encher várias piscinas olímpicas rapidamente. Imagina qual que é a correria de tentar tapar um buraco desse, né?
Tem hora que você só quer conter o vazamento, você fecha aquele compartimento, deixa os marinheiros que estão lá morrer e tenta salvar, né, o que sobrou. Dependendo da profundidade, nem vai demorar tanto. É igual eu falei, tem aquele submarino, é como esperar um ovo, assim. Tão rápido que não dá nem tempo. E é muito aflitivo mesmo, assim, mesmo estar nessa situação. Tem uma história do USS Tank, que na Segunda Guerra Mundial, que sofreu uma avaria por causa do próprio torpedo dele. Ele foi um submarino famoso que afundou muitas embarcações, mas em determinado momento ele soltou um torpedo, o torpedo virou, fez uma curva doida, acertou ele mesmo. Como assim? Torpedo em outro sentido? Eu só conhecia torpedo mensagem, aquela SMS, envelopinho. Tem esses também, os antigos. Você poderia explicar, por favor, torpedo que não é mensagem? Como é essa parte? Como faziam os maias, os incas, né, na antiguidade. Tinha torpedos que não eram... É um míssil, né? É um míssil que, em vez no ar, ele fica debaixo da água, né? Porque quando se fala em míssil, você tem a notícia, União Soviética ou algo assim. É de um aparelho drone, não sei como é o nome daquele troço, ele se eu não me engano, pequeno e atira para as outras nações. Eu me encontro numa embarcação, atiro e vai para as outras embarcações? Sim, exato. É o mesmo funcionamento. Só que nesse caso, em vez de ir atingir outra embarcação, na água o torpedo chegou, virou e acertou ele mesmo. E imagina aquela correria de tentar confusão, gritaria, imagina. Imaginei que a minha dúvida podia ser demais. Não, mas é verdade, hoje em dia se fala torpedo, não existe mais. Assim, existe torpedo, mas a gente conhece mais o torpedo, o SMS. Né? Então, e os sistemas, assim, e existem várias histórias dessas, de submarinos tentando se salvar, assim. A gente viu recentemente esse submarino, assim, é bem aflitivo mesmo. E os submarinos, eles têm sistemas para lançar, assim, quando eles estão afundando, eles têm sistemas que eles lançam na superfície para poder tentar falar, eu tô aqui. Eles às vezes soltam fumaça, sinal de luz, ficam piscando. Mas naquela época, não sei se vocês podem imaginar, tudo que tinha para você avisar que o submarino estava afundado era um telefone. Eles soltavam um telefone que flutuava e tinha um cabo que ia do submarino até lá em cima e ficava uma boia flutuando. Se alguém passasse, um navio que estivesse procurando, pegava o telefone e atendia. Teve uma embarcação chamada Squalus, famosa, que foi resgatada, que eles lançaram um telefone e passou um navio que estava procurando por eles. O capitão atendeu o telefone. Olá, capitão, o que está acontecendo aí embaixo? O capitão de baixo. Olá, Warren, nós estamos... Quando ele falou isso, o fio estava aqui assim, né? A onda subiu, o fio esticou, cortou o fio, acabou a comunicação. A partir disso, a comunicação foi feita por submarinos e por código Morse no casco da embarcação. Em determinado momento, eles comunicando por código Morse, eles ouviram: ainda há esperança, os pessoal de lá de dentro. Por favor, não demorem. E partiu o coração que eles colocaram por favor, né? Porque na situação, você vai colocar por favor. Mas a tripulação, ela pode sobreviver por ali por algum tempo, porque tem sistemas hoje em dia, sistema de energia, tem comida, tem água. E tem maneiras de lançar um submergível e acoplar assim no submarino, puxar o pessoal para dentro e subir. Existem outras maneiras também. Existe um pulmão artificial que você coloca assim na boca e vai respirando. Porque nessa profundidade, você tentar soltar o ar ou fazer qualquer movimento, o seu pulmão pode explodir se você sair, né? Dado o tamanho e a pressão. Esse pulmão artificial, você vai, coloca aqui, sobe, né? Ou existem técnicas específicas para poder... Você está a 80 metros de profundidade, você pode subir soprando o ar que está no seu pulmão, assim, como se fosse uma vela, de modo que seu pulmão não exploda. Só que abaixo de 700 metros não tem resgate mais. É como a gente viu naqueles submarinos recentemente. Não existe mais resgate. Né?
E esse é um dos perigos. É só esperar, abaixo de 700 metros, é só esperar a hora de morrer por falta de comida, por falta de água, ar ou o que for. E nesse ponto aqui nós estamos vendo Israel está afundando. E Israel está afundando rapidamente. O submarino israelense está afundando por causa de um torpedo que atingiu dele mesmo. Ele mesmo soltou um torpedo que atingiu o próprio Israel. Será que eles conseguem ser resgatados e se livrar do próprio dano que ele mesmo causou? É isso que a gente vê. Será que os seus esforços para se resgatar do problema que eles mesmos se colocaram vai melhorar a situação ou vai piorar? Nós vamos hoje entender nesse último livro de Juízes que quando o povo de Deus tenta resolver o problema do pecado com as suas próprias ações, com as suas próprias, como diz o texto, cada um indo por sua cabeça, ele sofre mais e mais e só piora a situação. O que nós precisamos é de um rei que nos livre. Então, essa é a frase, vamos dizer assim, da aula. Quando o povo de Deus tenta resolver o problema do pecado com as suas próprias mãos, das suas obras, só piora. Porque a gente precisa de um rei que nos livre. Então, nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira parte é a confusão e a tristeza que o pecado traz para o povo de Deus. Vamos ler então. Vocês se recordam que havia acontecido no capítulo 19 e 20? Teve aquele problema com aquela mulher. Depois Israel foi entrar em guerra para poder vingar a mulher. E aí eles, através de uma emboscada, eles tiveram algumas perdas, mas através de uma emboscada eles conseguiram derrotar os homens de Benjamim. E agora, após a batalha, eles se reuniram em Mispa, dizendo, capítulo 21, versículo 1. Os israelitas haviam jurado em Mispa: jamais entregaremos nossas filhas em casamento a homens da tribo de Benjamim. Estranho, o que está acontecendo aqui, né? Por que eles fizeram esse juramento? O que vocês acham? Esse é um livro complexo, de uma história complexa, que mostra que o povo de Deus, em maior ou menor grau, a gente acaba sempre se colocando em problemas, né? E é um livro sangrento, um livro difícil de se estudar. Mas por maior que seja a desgraça, a gente vai ver aqui que sempre existe lampejos de luz, de esperança da parte de Deus. Então, mas olha o que está acontecendo. Eles acabaram fazendo um juramento, né? E por causa que, lembra, eles fizeram uma campanha de guerra para punir Benjamim. O pessoal de Benjamim não quis entregar os malfeitores. Falou, não, a gente não vai entregar os malfeitores, então a gente vai lutar. Eles acabam lutando e acaba acontecendo toda essa história. E eles chegam aqui em Mispa e eles fazem esse juramento. Mas por que eles fazem esse juramento? O que está acontecendo? Não sei se vocês se lembram, mas parece que quando eles arrasaram Benjamim, eles arrasaram inclusive a cidade de Benjamim. Só que na campanha punitiva, eles acabaram inclusive com as mulheres. E eu comentei que parece que Israel foi longe demais na campanha, né, punitiva. Porque eles queriam pegar os homens malfeitores de Benjamim que fizeram aquele mal contra a mulher, mas eles pesaram demais a mão, não acham? No final eles acabaram com Benjamim inteiro, inclusive as mulheres e as crianças. Percebe como a coisa fica bem confusa e bem estranha por causa do pecado? E eles foram um pouco longe demais na punição. E nós vamos ver aqui que parece que é mais estranho ainda, porque ele não para por aí. O submarino está afundando e as soluções para corrigir o problema só pioram. Vamos ver versículo 2 então. Então o povo foi a Betel e permaneceu na presença de Deus até a tarde, chorando sem parar em alta voz. Ó Senhor Deus de Israel, por que aconteceu isso com Israel? Eles diziam. Agora está faltando uma de nossas tribos. Na manhã seguinte, bem cedo, construíram um altar e ali apresentaram holocaustos de ofertas de paz. Então os israelitas disseram: quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispa, na presença do Senhor? Naquela ocasião, haviam feito um juramento solene na presença do Senhor de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram pena de seu irmão Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel.
Como conseguiremos esposas para os poucos que restam, se juramos pelo Senhor que não lhe daríamos nossas filhas em casamento? Até aqui. Então, o que está acontecendo, né? Você vê que eles estão tristes por causa da vitória? Eles não estão celebrando. E de fato, é triste mesmo, porque, imagina, tem alguém no nosso meio e a pessoa fala, não sou povo de Deus, coisa nenhuma, eu vou voltar para o mundo aí, e sai do nosso meio. Ninguém fica feliz com isso, a gente fica triste mesmo. E nós não ficamos tristes quando isso acontece. E realmente eles estão tristes porque uma das tribos se perdeu. Mas existe um juramento estranho aí que eles fizeram aí no calor da batalha. Jamais entregaremos nossas filhas em casamento. E aqui vai ficar claro porque eles juraram umas besteiras, né? Olha como é complicada a situação. E parece que as coisas estão muito nubladas assim. Eles não estão pensando direito. Porque eles fizeram esse voto ali no calor da batalha, estava todo mundo nervoso, porque não tem mais mulher de Benjamim. Passou essa geração, acabou. Vai acabar a tribo. Por isso que eles falam aqui, passou essa geração, acabou a tribo. O que eles vão fazer? Percebe? Eles fizeram esse juramento, mas o que a gente faria no fosse o nosso caso, né? A lei lá em Levítico, Deus fala, se vocês nunca jurem, mas se vocês jurarem diante de Deus e se arrependerem, é só você fazer um sacrifício. Faz um sacrifício diante de Deus, pede perdão e não precisa mais cumprir o voto. Mas fizeram esse juramento tolo e fizeram outros, aliás. Também fizeram o juramento, eles disseram, nenhum de nós, quem não vier ajudar na batalha, a gente vai matar também. Percebe que o pessoal é igual a gente jura e fala umas besteiras quando a gente está nervoso, né? E é isso que acontece quando o pecado ele fica bagunçando a mente das pessoas. E as soluções que as pessoas vão tentando arrumar para os problemas, ou até mesmo para o juramento, parece que só piora. É o que a gente vai ver aqui. Porque aqui no capítulo anterior, fala assim, eles só arrasaram as cidades. Mas aqui a gente vê, não é que eles arrasaram as cidades, eles mataram inclusive as mulheres. E a gente vai ver assim que a loucura que isso acontece, Interessante que o pecado, como você bem falou, vai acabando, vai pensando assim na salvação para vir, juiz, e todo dia a igreja, quando ela peca, ela mata mulheres, que todos somos mulheres, a noiva que ele vem buscar, e está matando a nossa preparação para encontrar nos ares. Isso é bem verdade. Então, daí agora é um problema. Então eles fizeram uma campanha punitiva, mata todo mundo, mata as mulheres, sobram só 600 homens benjamitas. E agora a gente jurou que não ia, nenhuma das nossas mulheres vão se casar com os benjamitas. E o que a gente faz agora? A gente está triste com o que jurou. Só que a gente está nessa situação, o que a gente faz? Por que isso aconteceu, Senhor? Eles até perguntam. Por que vocês acham que isso aconteceu? Tá óbvio, porque eles estão indo pela cabeça deles, né? Eles falam aqui, né? Senhor Deus, por que isso aconteceu com Israel? Como se eles não soubessem, né? Tipo, da besteira que eles fizeram. Israel, assim, Deus puniu Benjamim, de fato. Mas quem pesou a mão mesmo foram os israelitas. Eles que estão aprontando. E às vezes no meio da igreja é assim mesmo. Tem pecado no meio, a gente pesa a mão e acaba passando do ponto na hora de disciplina. Né? Exagera na punição. E o pecado é assim mesmo. A gente tenta resolver o pecado, nossa cabeça traz mais pecado e mais tristeza e mais problema, e assim as coisas vão andando. E o livro ele tem mostrado que é assim mesmo. São vários ciclos de tristeza que Deus vai lá e tenta resolver com o juiz é ruim também, ele não resolve tudo, mas fica bem por um tempo, depois vai lá, volta tudo de novo, e tem vários ciclos de tristeza e de problemas. O livro inteiro é assim. Não falta problemas, e não falta problemas que são gerados pelo próprio povo. E Deus avisando, né? Não é a primeira vez que o livro de Juízes que grande pecado traz grande tristeza e problemas sobre o povo de Deus. Israel falhou desde o início em conquistar a terra, e simplesmente pelo fato de eles não terem conquistado a terra, como Deus falou, trouxe todos esses problemas. Lá no início, eu vou fazer uma recapitulação agora. Lá no início, quando eles entraram na terra, Deus falou: conquistem a terra, não deixa ninguém, expulsa esses povos para vocês
ficarem com a terra. Então eles começaram a dividir ali um pouquinho, Benjamim fica com essa parte, Efraim com essa parte, cada um fica com uma parte da terra. Só que chegou um momento que assim, Josué morreu e falou, vocês continuem, terminem o serviço e não deixem ninguém. Eles deixaram, já conquistou a maior parte, não precisa, não vamos terminar o serviço não. Não demorou para eles começarem a idolatrar falsos deuses. E eles começam a dobrar seus corações a esses falsos deuses. Mas o Senhor foi lá e não deixou o povo dele na idolatria e pesou a mão sobre eles para eles poderem voltar. Eles eram escravos no Egito. Agora nós somos libertos por Deus. Nós somos escravos de novo. Eles clamavam a Deus e Deus levantava os juízes, né? Eles começaram primeiramente servindo os Baalins. E Deus entregou eles a um homem chamado Cushan-Rishathaim. E Deus levanta Otniel para libertar esse povo depois de 8 anos. Depois de 8 anos eles voltam a brotar. E dessa vez, um homem chamado Eglon de Moabe os escraviza. Até que Eude, da tribo de Benjamim, acaba libertando ele. Eude, o canhoto, depois de 18 anos. Aí vem os filisteus, os oprimem, depois Sangar os livra. E vem depois um homem perverso chamado Jabim, que tinha um general horrível chamado Sísera. E eles tocaram o terror em Israel por 20 anos. 20 anos. Esse general chamado Sísera ordenava que os soldados cometessem estupros sistemáticos contra as mulheres, para colocar aquele povo na linha. Aí Deus levanta quem? Débora, Baraque e Jael. E Deus, ironicamente, Deus fala, vocês cometiam esses atos horríveis contra as mulheres, eu vou entregar você na mão de uma mulher. E Jael pega e atravessa a cabeça do general com uma estaca. A gente fica até meio assim, será que pode isso, né? Mas vem o cântico de Débora, né? Um cântico inspirado pelo Espírito Santo e diz o que sobre Jael? Bendita seja Jael entre as mulheres. Isso é mulher empoderada, viu? Isso é o pessoal falando, não conheceu Jael ainda. Mas depois... Mas depois vem Israel depois eles voltam a se dobrar com falsos ídolos, vem os midianitas, e daí Deus levanta Gideão, mas Gideão se torna uma encrenca também. A gente conhece a história de Gideão, a história da lã seca, a lã molhada lá no começo, mas depois de Gideão ele fica todo esquisito, e é muito triste. Ele se torna também um opressor para Israel. Ele acha que Israel é Midian. Enfim, depois vem Tola e Jair, livra Israel, e vem os filisteus, os amonitas, e Deus levanta um cara complicado chamado Jefté. Jefté era igual esses pessoal aqui do capítulo 21, que fazia votos tolos e falava umas besteiras no meio do calor e do momento. Daí depois vem, né, porque ele faz um voto e envolve a própria filha dele lá. Independente se você achar que depois aconteceu com ela, é muito triste o voto. Depois vem Ibsa, Elon, Abdon, e a gente não sabe muito sobre eles. Aí Deus vem os filisteus. Deus manda quem? Sansão. Então ciclos de tristeza e libertação, e o pecado oprimindo o povo de Deus, fazendo o povo sofrer. Depois pegam para ler, depois de todo esse Sansão, vem dos capítulos finais, vem o tal de Mica e os ídolos, de um levita de aluguel lá, envolvendo uma estola sacerdotal. É uma história muito estranha e complicada, assim, né? Aí depois desses capítulos, vem esses capítulos finais, que é um banho de sangue. Essa coisa complicada mesmo que acontece. E aí eles ficam se perguntando, né? Senhor, por que isso aconteceu? Aconteceu por isso. A gente deixou, em vez de limpar o pecado do nosso meio, a gente deixou o pecado crescer, o pecado fez uma manchinha, em vez de tratar no começo, deixa pra lá. E agora o povo de Deus está chorando diante do Senhor. Uma das tribos se perdeu. E agora, Senhor, o que a gente faz? E muitas vezes a igreja também é assim. O povo de Deus, nós estamos envolvidos em coisas muito tristes. Brigas internas, murmuração, maledicência, facção. Em outras igrejas não tem mais pastoreio bíblico, disciplina, acabou. E a gente se pergunta, como é que chegou nessa situação, né? É igual a história de Israel.
A gente deixou de tratar lá no início o problema. A gente foi alimentando o monstrinho e achando que ele nunca ia nos devorar. E esse é o caminho. Mas como é que a gente faz então para interromper esse ciclo? Como é que a gente faz para o nosso submarino que está afundando parar de afundar e sermos resgatados? Com mais pecado, né? Não. Parece estranho, não parece? Eles acharam que era a solução. Ou seja, tem um pecado muito horrível que aconteceu. Para a gente resolver, mais pecado. É como se estivesse num submarino, entrou um furo e está entrando água muito rápido. O que você faz? Então, Um furo para sair. você faz outro furo para sair. É isso. Faz sentido? A água está entrando, você faz o furo, a água sai. Parece besteira, né? É tão óbvio isso que vai dar errado, mas eles pensaram... Oi? Episódio do Chapolin. Episódio de Chaves, de Chapolin. Mas eles pensaram que essa é a solução. Aí vem o Dr. Sapatinho, que o que ele não gosta, ele diz, isso me dá coisas. E ouviu que ou em pregação e louvor faz um pecado para acabar o outro, isso me dá coisas. É. Eu não sei, mas eu acho que é interessante a teoria, né? Porque quem já dirigiu o barco sabe que quando o barco está cheio d'água, a gente abre um buraco e não entra água, só sai. Parece que a teoria era boa, né? Aí... Talvez Num submarino. Submarino não funciona. Exato. Por causa da pressão lá fora é mais forte do que a pressão dentro, então não tem jeito. Mas vamos ver o que eles tentam fazer. Então os israelitas disseram, olha só, sempre tem alguém que tem uma ideia, né? Genial. Quem dentre as tribos de Israel não participou da reunião sagrada que realizamos em Mispa, na presença do Senhor? Naquela ocasião havia feito um juramento solene na presença do Senhor de que matariam quem se recusasse a comparecer. Os israelitas tiveram a pena de seu irmão Benjamim e disseram, hoje foi eliminada uma das tribos de Israel, agora versículo 7. Como conseguiremos esposas para os poucos que restam, se juramos pelo Senhor que nós não lhe daríamos nossas filhas em casamento? Então perguntaram, alguém perguntou assim, né? Quem dentre as tribos de Israel não compareceu conosco a Mispa, quando nos reunimos à presença do Senhor? E alguém fala, Jabes de Gileade não compareceu. Ele disse, e descobrindo que ninguém de Jabes de Gileade havia participado da reunião sagrada. E ao contarem ao povo, verificaram que ninguém de Jabes de Gileade estava presente. Olha o que eles fizeram. Então a comunidade enviou 12.000 dos seus melhores guerreiros de Jabes de Gileade e ordens para matar seus habitantes, inclusive as mulheres e as crianças. É isso que vocês devem fazer, disseram. Destruam completamente todos os homens e também todas as mulheres que não forem virgens. Os habitantes de Jabes de Gileade encontraram... E entre os habitantes de Jabes de Gileade encontraram 400 moças que nunca haviam se deitado com um homem. Elas levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã. E toda a comunidade enviou uma delegação de paz aos homens de Benjamim que estavam na rocha de Rimon, estavam escondidos lá, né? Os homens de Benjamim voltaram e receberam como esposas 400 mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres em número suficiente para todos eles. Que ideia, né? A gente quer vingar o mal de uma mulher, que foi feita uma mulher lá em Benjamim. A gente faz uma campanha punitiva contra Benjamim, mata todo mundo, sobra 600 homens. Para não deixar a tribo acabar, o que a gente faz? Só que a gente jurou que não ia dar mulheres para eles se casarem. O que a gente faz então? Mata todo mundo a outra. Vamos achar uma outra tribo que não quis ajudar. Pode justificar que tacitamente Jabes de Gileade tinha dado um apoio a Benjamim porque eles não foram lá na campanha punitiva. Mas, como é que parece que você vai esmagar a cidade, se mata todo mundo, sequestra as virgens, mata os pais, os irmãos, os parentes delas e dão para os 600 homens de Benjamim, que em nenhum momento se arrependeram do pecado. Percebe que é uma loucura, assim, uma solução louca assim, no meio de um monte de pecado, um monte de problema. E a gente vê aqui, assim, o pessoal parece muito doido, assim, né? Você vê isso... Eu pessoal... não vivia na época e conseguiram outra pessoa deixar ele doido? Não, o pessoal lá, sem solução, vamos dizer assim, na solução da cabeça deles, né? Então, você vê que é muito complicado mesmo, e pior que assim, a loucura não acaba aí. Eles vão lá, mandam 12.000 homens de elite, acabam com a cidade de Jabes de Gileade, sequestram as mulheres e entregam para Benjamim. Só que continua o problema. São 600 homens de Benjamim contra
400 mulheres. Então, déficit de mulheres aí. O que eles fazem? Outra solução louca. Vamos lá. O povo teve pena de Benjamim, pois o Senhor havia feito brecha nas tribos de Israel. Versículo 16. Então os líderes da comunidade, os presbíteros, como conseguiremos esposas para os poucos homens que restam, uma vez que as mulheres de tribo de Benjamim foram mortas? Os sobreviventes precisam ter herdeiros, para que não seja eliminada uma tribo de Israel, uma tribo inteira de Israel. Versículo 18. Contudo, não podemos dar nossas filhas em casamento, pois juramos solenemente que quem fizer ficará sob a maldição de Deus. Gente, era só lá em Levítico, está escrito, se você jurar e você não quer mais cumprir o juramento, sacrifica ao Senhor. Não precisa mais cumprir o juramento. Mas você percebe que quem não pensa segundo a lei de Deus, tem essas ideias loucas para resolver o pecado com mais pecado e dá mais problema. Versículo 19. Então se lembraram da festa anual do Senhor em Siló, ao sul de Lebona, ao norte de Betel, ao lado leste da estrada que vai de Belém a Siquém. Disseram aos homens de Benjamim que ainda precisavam de esposa. O pessoal de Israel falaram para o pessoal de Benjamim: vão e escondam-se nos vinhedos. Quando vierem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos, cada um pegue uma delas para a terra de Benjamim, para ser sua esposa. E quando os pais e irmãos vierem se queixar conosco, nós diremos: por favor, tenham compaixão, deixem que fiquem com suas filhas, pois não encontramos filhas para todos eles quando destruímos a cidade de Jabes de Gileade. Então vocês não ficam culpados por quebrar o juramento, pois na verdade vocês não deram suas filhas em casamento. Percebe que loucura é essa do tipo... Vocês vão lá, tem um festival onde as mulheres vão sozinhas, elas vão lá, vocês se escondem nas vinhas, cada uma pega uma mulher e corre para casa. Os pais e os irmãos não vão gostar disso, mas a gente fala, não, a gente faz um drama, por favor, a cidade de Benjamim ela vai ser destruída. A gente não conseguiu mulher suficiente na matança que a gente fez lá em Jabes de Gileade, mas não tem problema, vocês não vão quebrar o juramento, porque vocês não deram suas filhas, elas foram sequestradas. Percebe que loucura? A gente percebe que é solução maluca do tipo... Como assim? O Salmo 42, verso 7, diz que um abismo chama outro abismo. Eu fico pensando em casos que a gente vê também nos dias de hoje, de pessoas que cometem crimes assim, terríveis. E aí, o que eu vou fazer para solucionar esse crime terrível, ou esse pecado terrível que eu comete algo pior ainda? Do tipo, a pessoa rouba e tem uma testemunha. O que a gente vai com a testemunha? Mata a testemunha. Perfeito. Ou, tem um caso famoso do jogador de futebol que se deita com a prostituta engravida, e aí o que ele faz? Mata a mulher. É terrível. Então, esse é o caminho. Quando a gente não pensa segundo a lei do Senhor, a gente faz essas bobagens mesmo. Só que o problema daqui é que o jogador de futebol ele nem era crente. Assim, daí você o cara é maluco, assim. Beleza, mas o problema aqui é como se fosse dentro da igreja. Esse é o problema aqui, né? Eu tô supondo que ele não ia numa igreja, né? Mas, enfim. Mas você vê como... eu não me surpreenderia, né? Então você vê que loucura, assim, o pessoal comete um pecado, daí tem outro pecado e complica. E a gente vê Israel sempre se metendo em tolice por causa dos seus votos tolos e desnecessários, seus derramamentos de sangue exagerado. E essa história começou ruim mesmo, assim, né? Porque já começou ruim por causa da nova pessoal lá de Benjamim, no capítulo 19, faz aquele mal inominável à mulher. E parece uma cena de Gênesis 19, que parece Sodoma ali. Israel responde com mão pesada, exterminando as mulheres de Benjamim. Depois, para resolver esse problema, extermina as mulheres de Jabes de Gileade, né? E depois sequestra as mulheres que vão no festival dançar ao Senhor. Israel está nesse submarino afundando e está afundando rapidamente. Como diz o autor Tim Keller, ele diz assim: nós vemos aqui uma cultura funcionalmente pagã. Na melhor das hipóteses, as decisões são baseadas no mero raciocínio humano e na pior são tomadas às pressas com base na vingança. E a gente vê aqui, vamos continuar aqui,
Versículo 23. Os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e levou para ser sua esposa. Voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos, por famílias, e cada um voltou para a sua terra. Versículo 25. Naqueles dias, Israel não tinha um rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E aqui termina essa minissérie, né? Eles voltaram para a sua terra, né? E eles entenderam tudo errado. Deus prometeu sim que eles iam ter terras, iam poder criar seus filhos, vocês iam sair do Egito. Deus chamou Israel do Egito para Israel refletir o caráter de Deus e Deus viver no meio deles. Mas o que eles entenderam tudo errado é que a maior promessa de Deus não era as terras em si, mas que o próprio Deus ia viver no meio deles. E Deus muitas vezes falou, eu vou morar no meio de vocês, a minha presença vai ser no meio de vocês. E Deus faz isso por meio do tabernáculo, por meio do templo, depois quando vem o rei, de diversas formas. Mas eles não querem isso, eles querem as terras mesmo, eles querem as vinhas, os filhos, né? E por muitas vezes a gente se coloca em situações como essas, confusas e problemáticas, porque a gente pensa que a vida cristã é acerca de coisas que a vida cristã não é. Às vezes a gente acha que a vida cristã é acerca de ter dinheiro, então a gente se coloca em um monte de confusão para conseguir dinheiro. A gente acha que a vida cristã é ter saúde, ter prosperidade, ou arrumar uma esposa ou um marido de qualquer jeito. E a gente se esquece que o melhor da vida cristã é o próprio Cristo. Essas outras coisas Deus vai nos dar, mas o bom e o melhor da vida cristã é o próprio Cristo. E talvez esse seja o nosso caso às vezes, que a gente acha que tem que ter alguma coisa na vida para a gente ser feliz. E a gente esquece que o melhor da vida cristã é o próprio Cristo. Você pode perceber aqui que o pessoal usa o linguajar religioso, mas você vê o coração deles está totalmente deturpado, totalmente perdido. Bastava eles se humilharem diante de Deus e fazer um voto, para fazer um sacrifício contra o voto. Mas você vê, não, cada um vai pela sua cabeça, vai fazendo as coisas e só piora. E a gente age assim também. E a coisa é complicada mesmo. A gente muitas vezes vai tentar resolver as coisas sem saber o que Deus pensa disso. A gente vai tentar dar o nosso jeito mesmo, sem envolver ninguém mais. E assim é a vida na igreja. A vida na igreja é marcada por problemas, pressões, porque recentemente nós nos envolvemos com a política e deu um monte de problema, seja por causa da nossa capitulação perante as pressões da sociedade, seja por causa da nossa imoralidade, ou seja pela nossa teologia frouxa, o que for. E ao invés de a gente correr na direção de Deus em arrependimento e em fé, a gente tem que ficar tentando arrumar um problema mais furado que o outro para consertar esse submarino que está afundando. Se não bastasse, os benjamitas fizeram loucura. Israel responde com mão pesada, exterminando as mulheres de Benjamim, fazem um voto tolo, e agora, para contornar o voto tolo, faz um outro voto tolo que é ainda mais loucura. E tudo isso porque eles queriam vingar o mal feito a uma mulher. Não faz nenhum sentido tudo isso que eles fizeram. E esse é o ponto. Quando o povo de Deus se confunde e faz o que é reto aos seus próprios olhos, como a irmã falou, sobra para quem é o mais frágil entre a gente, né? Acaba exterminando as mulheres. E no caso, acaba matando parte da noiva. É isso que acontece. Sobra para quem deveria ser protegido. E a gente tenta consertar pecado com mais pecado. Espero que vocês tenham entendido qual que é o tamanho do problema aqui nesse submarino. E que a pressão tá grande aqui embaixo, né? A pressão tá bem grande no nosso submarino. E assim, dá a impressão que não tem resgate. Mas vamos fazer uma transição agora. Que apesar de toda essa loucura, esse é nosso ponto final. Que existe um Deus que trabalha nas nossas confusões. Verso 25. Naqueles dias não tinha rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Depois de Juízes vem um outro livro, né? Qual que é o próximo livro? Ruth. E o que está dizendo no primeiro versículo de Ruth? Alguém pode ler? Primeiro. Versículo 1, capítulo 1.
Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Percebe o que está acontecendo então? No meio de toda essa confusão de Benjamim, tem o livro de Ruth. E diz ali que no meio, enquanto julgavam os juízes, teve fome na terra, e eles foram para a terra de Moabe. Essa situação toda do livro de Juízes, ela é ambígua, ela é muito confusa, a gente não entende o que está acontecendo. Deus chamou o povo dele do Egito para servir a Deus, para andar com eles, para cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, para andar em santidade seguindo os caminhos deles. Mas o povo de Deus geralmente decepciona e decepciona feio, mesmo mostrando lampejos de bondade e de luz. Vamos recapitular um pouco de Gideão. Gideão começa, nesse livro, Gideão começa a campanha muito bem, mas depois ele se torna um opressor para Israel. Ele faz até uma estola sacerdotal lá. Ele, no começo ele briga lá e tal, então ele até recebe um apelido chamado Jeru-Baal. Algo assim como que Baal lute contra a gente. Tipo assim, algo... É um cara que ele era especialista em derrubar os altares de Baal. Mas depois ele vira um problema lá e faz uma estola sacerdotal. Ele fala que não quer ser rei, mas ele age como um rei e traz problemas sobre Israel. Abimeleque, filho dele, se declara rei e traz guerra civil em Israel. Jefté mostra as coisas boas e sábias, né, na caminhada dele, mas fez aquele voto horrível com a filha dele, resultando no mal dela. Sansão é um estudo de caso, né? Aprontou todas, violou os votos dele toda hora, fez um monte de gente sofrer, um monte de gente fez ele sofrer, fez um monte de voto tolo, fez muita bobagem. Mas na hora da morte dele, um triunfo da graça. E essa mais uma dessa... E depois termina com essa confusão toda. E essa é só mais uma demonstração de que como o povo de Deus se mete em problemas e confusão por causa do pecado, que ao invés de andar sobre os caminhos do Senhor, cada um anda pelos seus próprios olhos. E o interessante é que, ainda assim, existe Israel. E eu venho dizendo aqui nesses últimos 3 domingos que cadê Sodoma? Aconteceu a mesma coisa em Sodoma. E Sodoma foi destruída. Por que Israel não foi? A diferença entre povo de Deus e povo fora da igreja não é que um peca e outro não. A diferença é que mesmo o povo de Deus, nós pecando, Deus prometeu que habitaria em nosso meio e que mesmo na ira de Deus nós não somos consumidos. A única explicação de existir Israel é que Deus prometeu que habitar em meio deles e que nós e eles e nós também somos guardados e comprados pelo sangue de Cristo. É o que a sua mãe fala ministrando louvor, que a gente se rendendo a Deus, a gente tem intimidade com Deus, a gente peca, mas não vive pecando. Então, e só porque Deus é justo e misericordioso o suficiente para falar, eu vou preservar algumas pessoas, eu vou habitar no meio de vocês. E naquele dia dizia que não via rei em Israel. E o livro ele está falando isso porque ele foi escrito na época do rei Davi. Isso aqui é como se fosse uma propaganda da monarquia, dizendo, olha só pessoal, olha o que acontece com o povo de Israel quando nós não temos um rei. Mas eu vou agora lançar a pergunta, depois vem um rei e resolve o problema? Qual foi o primeiro rei que veio em Israel? Saul. Vocês lembram da tribo de Saul? Saul. Quem que era a tribo de Saul? Benjamim. Ele era um homem impressionante, forte, bonito, alto. Se manteve em cada problema, cada bobagem, né? Mas Deus ele é muito interessante como Deus trabalha. Depois ele chama outro rei, um rei da tribo de Judá, um rei segundo o coração de Deus, um rei profeta. Escreveu as músicas mais bonitas de... Ninguém supera Davi. Na história da humanidade, ninguém supera Davi. Pega qualquer um que você vê aí. Ninguém. Mas também cada bobagem de Davi, né? Cada coisa errada. Mas Salomão, será que Salomão dá jeito? O homem mais sábio que existiu? Mas ele foi tão honrado, não pedisse riqueza, mas pedisse sabedoria para lidar com o grande povo. Exato. Grande, até confirma, né? No casamento no Novo Testamento, cada um superior a si mesmo, superior, grande. Exato. Tá, fez tudo. Mas não se deitou com as concubinas e não amou os deuses delas? Então. No final da vida escreveu lá Eclesiastes para a gente entender, tá? Qual que é o final da vida, né? Mas fez cada bobagem, né? E
Mas no texto nos diz, naquele dia não havia rei em Israel. A gente vê que depois que o rei em Israel não dá conta do problema, né? Felizmente, hoje em dia nós temos um rei. Tem uma similaridade, eu falei da similaridade que tem lá com Gênesis 19, o povo batendo na porta, o pessoal querendo entrar, né? E existe outra similaridade com essas duas histórias, lá de Sodoma e de Israel. O pessoal de Ló estava preso lá na casa, depois os anjos vêm alertar eles fogem da cidade. E eles tem aquela história lá, olha como acontece, a coisa acontece. A mulher de Ló olha para trás, ela não se dá muito bem, né? Aí eles vão morar numa caverna. E as mulheres, as filhas de Ló, têm um problema também ligado à posteridade. Como que a gente vai ter filho? É igual esse problema que tiveram o povo de Israel com a tribo de Benjamim. Como que Benjamim vai ter filhos? E como é que as filhas de Ló resolvem o problema? Fazem mais buracos no submarino. Ela se deita com o próprio pai e tem filhos dele. E um dos filhos das filhas de Ló, neto dele, se chama Moabe. E nisso cria os Moabitas, um grupo pagão. Mas então você vê assim, lá atrás Deus acabou surgindo um povo Moabita e tem essa ligação agora aqui com o livro de Ruth. A transição que eu quero fazer, já caminhando para o final, é o povo de Deus. A gente pode ver que o povo de Deus ele dificilmente inventa pecado novo. Parece que são os mesmos problemas de não ouvir a voz de Deus. Mas só que a gente tem um Deus que ele é especialista em fazer da morte brotar vida. Veja no livro de Ruth, né, que começa agora que nós vamos entrar. Naquele mesmo tempo, onde parece que não havia nenhum homem que valia na cidade de Israel. Tem um homem que sai da cidade de Israel e vai para Moabe, uma cidade pagã, onde você nunca vai imaginar que vai sair dali a salvação de Israel. E no meio dos moabitas tem uma estrangeira chamada Ruth. E ela é uma eleita do Senhor. E o Senhor vai trazê-la para perto no tempo certo. E Ruth é... O que ela é? Ela é uma descendente, é uma antepassada de quem? De Davi. Só de Davi também? De Jesus também. Ou seja, se por um lado tem o povo de Deus aprontando todas sem parar, cometendo pecado, problemas, do outro lado tem Deus costurando a história, resolvendo, pegando o pecado e os frutos do pecado, juntando tudo e trazendo vida. No caso dos moabitas que nasceu de um incesto com o pai e com sua filha, ele tirou Ruth. E no caso do povo de Israel, que tem ninguém que vale a nada ali, ele preserva o coração de Boaz, e junta essas duas pessoas e cria vida com isso. Ou seja, Deus é capaz de agir inclusive em meio ao seu povo confuso. Então, como Tim Keller diz, nós nunca devemos subestimar o pecado entre nós e os nossos problemas, mas mais do que isso, nós não devemos subestimar a glória e a graça de Deus. Porque nosso Deus, ele trabalha no meio desses problemas. A gente não vê, a gente não entende exatamente, mas só vê depois de muito tempo analisando e falar, Deus, ele agiu aqui. Deus, ele de alguma forma, ele consertou o problema e pela misericórdia dele, nós somos resgatados. Como Tim Keller coloca, a partir de todos os juízes, todos eles apontam para Cristo. Cristo não utilizou de engano, como Eude, nem precisou de ajuda, como Débora e Baraque, não mostrou ambição desmedida, como Gideão, nem impulsividade, como Jefté, e nem fraqueza sexual, como Sansão. Nós precisávamos de um rei sem esses problemas, um rei realmente puro e justo, um rei que, apesar de morrer por nós, ele se entrega por nós e ele liberte todos os juízes, inclusive a nós mesmos. Gideão, Baraque, Otniel, Jael, Ruth, todos os que são deles. Um rei que vá até as profundezas do mar, do fundo da morte, e nos resgate, nos dando o sinal de Jonas. E essa é a nossa esperança, a nossa fé. Que Cristo, nós podemos confiar que Ele pode nos resgatar do nosso submarino que está afundando
E ele sim pode acabar com esse problema. A solução para o problema aqui do povo de Deus não é, como a solução para nós, não é nós tentarmos solucionar os problemas com as nossas mãos. As nossas mãos, as nossas obras são feitas com mãos sujas. A solução não é tentar ser melhor pelos nossos esforços. A solução é fé em Cristo. É fé em Cristo porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele mesmo, eu acabei nas aulas anteriores dizendo que Ele não entrega a sua noiva, e Ele, no outro domingo, falei que Ele cuida da nossa noiva, e Ele resgata a gente desse submarino. E essa é a nossa esperança. É alguém que esteja comprometido para ir até as profundezas do ventre da morte, nos resgatando da morte certa. E igual como pessoas que estão debaixo do submarino esperando algum resgate, nós também estamos esperando o resgate de Cristo, de modo que um dia Ele já veio, Ele já morreu e se entregou por nós, mas Ele volta. E nós estamos ansiosos para Ele nos resgatar de nós mesmos, porque nós muitas vezes nos entregamos ao pecado, aos problemas, e nós tentamos resolver os problemas com nossas mãos mesmos. Mas mesmo assim, mesmo nesses problemas, Ele age inclusive em favor do seu povo confuso e pecador. E graças a Deus por isso, né? E logo logo Ele vem nos livrar de nós mesmos. E essa é a nossa esperança. E o livro de Juízes mostra tudo isso. Nós temos muitos problemas, a gente mesmo se coloca em problema, mesmo sendo o povo de Deus, mas Ele resgata o seu povo, inclusive o seu povo confuso e pecador. E dá para chamar disso de boas novas, né? E eu termino aqui, já faço a transição para o livro de Ruth.